Olá, irmão, irmã, graça e paz. Graça e paz, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para um breve bate-papo, uma devocional sobre como tem sido os nossos 40 dias de oração. Conversar um pouquinho, né, Pastor Maurício, sobre o que aprendemos, quais mudanças puderam ocorrer nesse espaço de tempo e principalmente aonde queremos chegar com o desafio do serviço cristão. Pois é, hoje a ideia é tratar da diaconia da toalha. Lembra de Jesus no cenáculo, João 13? O como servir efetivamente. Então, a nossa proposta é transpor a barreira da teoria, do desejo, do coração, do emocionalismo, conduzindo os irmãos e irmãs a uma prática de serviço que seja intencional, constante e inteiramente baseada no exemplo, no modelo de Jesus, na execução real do amor cotidiano. Esse é o nosso foco hoje, certo, pastor? Certo. E como encerramos no último domingo os 40 dias de oração, nós tivemos muito aprendizado, muito mesmo. Aprendemos sobre o modelo de serviço de Jesus, sobre as motivações que nos levam a servir, bem como os riscos. Mas o reino de Deus não é feito de intenções. Não basta apenas os desejos do nosso coração e parar por aí. Requer feitos, ações práticas de fato. Jesus, por exemplo, não apenas sentiu compaixão. Como dito aqui, ele lavou os pés. Ele cingiu de uma toalha e um a um aos discípulos foi lavando para mais uma vez reforçar o seu modelo de humildade e de serviço na prática. Então a questão é o como. O como servir define se somos apenas admiradores de Cristo ou seus discípulos de fato, né, pastor? Exatamente. Porque ao longo dos 40 dias de oração, nós começamos exatamente com o modelo de Jesus. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em João 13:17, Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos e explicar a eles o que ele fez, ele disse as seguintes palavras: Agora que vocês sabem essas coisas, felizes vocês serão se as praticarem, se as fizerem. Então, por exemplo, vendo o modelo de Jesus, o caráter que é formado em nós na medida em que servimos, nós vimos isso na segunda semana dos nossos 40 dias de oração, tratando também sobre as dores de quem serve, os riscos que nós temos no serviço, antes nós passamos pelas pessoas a quem nós servimos, tudo isso gerou algum impacto no nosso coração, gerou alguma impressão, desenvolveu em nós razões específicas para orar, para interceder com a proposta eu quero servir. Por exemplo, o que mais te chamou a atenção, pastor, nesses 40 dias, daquilo que nós vimos, analisamos e oramos a respeito? O que me chamou a atenção, até conversando com alguns irmãos que participaram conosco, sobre a percepção do que pensavam ser serviço, mas não eram. Alguns até comentando, falaram, para mim, tão somente eu fazendo algo, eu entendo já ser o serviço cristão. E aí muitas vezes o que a gente se deparou, riscos ou erro que a pessoa incorre de que ela está muito mais preocupada em cuidar de coisas do que de pessoas. Então tem muita gente que tem até um zelo, um olhar com detalhes de preparo para um evento e descuidando das pessoas que estarão exatamente naquele evento, né? Uhum. Então, isso foi um aprendizado marcante, porque fez com que voltássemos os nossos olhos para o foco principal, o foco real, que é as pessoas que Deus nos põe ao nosso lado, à nossa frente, para que cuidemos dela como Jesus cuida de nós. E além disso, nós vimos, por exemplo, que no reino de Deus a motivação conta. Não apenas fazer, ainda que seja para pessoas, mas no caso do servo e da imitação de Jesus, que é o nosso modelo,
tudo o que ele fez foi para cumprir a vontade do Pai. Então, se a nossa motivação for diferente, nós podemos incorrer naquilo que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tenho a motivação correta, o amor de Deus no coração, é como o metal que soa, o sino que tine. Depois ele vai falar sobre doação, a entrega da própria vida, do próprio corpo, conhecimentos, enfim. Nós podemos fazer muita coisa para as pessoas, e isso, claro, tem um efeito importante, mas quando eu falo, eu quero servir, eu quero imitar Jesus, a motivação conta. Aliás, isso eu concordo plenamente, pastor. É fundamental, porque se as nossas motivações não estiverem de acordo com o coração de Deus, o querer de Deus, podemos estar incorrendo em um agrado pessoal nosso do que agradar o Senhor de fato. Servir a nós mesmos, né? Servir a nós mesmos, certamente. Agora, essa questão, pastor, que você mencionou, né? Que o como servir é que define se nós somos verdadeiros seguidores, discípulos de Jesus, ou apenas admiradores, é um ponto muito chave, né? Não, e sem dúvida, pelo seguinte, nós temos uma maior facilidade de demonstrar serviço quando estamos juntos. Só que o serviço cristão, ele é muito além disso. Nós servimos a Cristo quando nos nossos lares estamos procurando ser maridos fiéis e leais, reais provedores da nossa casa, na educação dos nossos filhos, de acordo como Paulo fala em Efésios, com a disciplina e a admoestação do Senhor, no nosso trabalho, servindo com zelo, dedicação, não simplesmente como a cumprir meta, e tudo começa com a nossa percepção dos olhos. O serviço começa com os olhos. Mas como assim? Perceber a real necessidade. Ninguém serve o que não vê. O maior obstáculo ao serviço não é a falta de tempo, mas a cegueira seletiva que causa pela pressa e pelo foco em si mesmo. Então, é uma cegueira do tipo, eu escolho, entre aspas, o que eu quero ver de demanda de serviço e o que eu não quero, seja fechar os olhos pela indiferença ou por esquivar de fato da real necessidade. Tudo começa com a percepção. E percepção de quê? Primeiro, de intencionalidade. Servir requer descer do carro, da própria rotina, para observar as feridas alheias. Por exemplo, já aconteceu de eu estar no meu horário de trabalho, como já falei em outras lives, eu trabalho em home office, já aconteceu de eu estar em horário de trabalho e eu receber uma ligação importante, pessoal do nosso contexto de serviço cristão, e eu tive que fazer uma escolha. Falei, não, o meu serviço eu consigo correr contra o tempo depois, claro, sendo prudente, comunicando a quem faz parte da minha equipe, chefia. Eu falei assim, eu vou precisar interromper agora, é importante, mas fica tranquilo, eu vou correr atrás do serviço. E sair de casa para prestar um socorro. Foi importante. Percebeu uma necessidade, né? Sim, ali foi necessário, Maurício, precisava mesmo. Então, além dessa intencionalidade, da questão da percepção de se ver a necessidade, também houve uma questão da personalização. Intencionalidade e personalização. Era algo pessoal, mas focado numa urgência que essa pessoa precisava. Então, a exemplo de Jesus, que não meramente servia as massas, ele servia pessoas. E Jesus nos conhece por nome. Conhece você, Maurício, pelo seu nome, a mim, Marcos, pelo meu nome, você que nos ouve pelo seu nome. A questão da pessoalidade, ela é imprescindível na questão do cuidado aos olhos de Deus. O serviço eficaz, ele identifica nomes, e aí quando falamos de identificar nomes,
as suas dores, as suas angústias, seus reais problemas, porque Deus se importa muito conosco e Ele quer que nós também venhamos a reproduzir esse mesmo senso de importância. As pessoas são importantes para Deus e Deus também quer que eu e você consideremos de vital importância o cuidado com as pessoas pelas suas necessidades e por quem são. É muito importante isso, pastor, porque se o serviço começa nos olhos, na nossa percepção sobre as reais necessidades que as pessoas têm, eu não estou falando de pessoas distantes, gente, é pessoa do nosso lado, do Sem nosso dúvida. convívio, né? Isso aqui provoca uma reflexão importante, porque muitas vezes gente crente diz assim: Deus levanta pessoas para ajudar, para socorrer quem necessita, para ajudar. E será que esse tipo de oração, pastor, não é, na verdade, uma tentativa nossa de fugir da responsabilidade, de transferir o peso que Deus colocou na nossa vida diante dos nossos olhos? Porque se tudo começa com a percepção, eu percebo, logo eu sou responsável. No reino de Deus tem que ser assim, né? O receio é quando, nesse molde de oração, a pessoa ora: Deus, vi a necessidade, coloca alguém para prestar o socorro, do tipo, no fundo do coração, quase que terceirizando a visão que Deus já deu para ela. Eu costumo dizer, Maurício, olha, se você percebe uma necessidade, é Deus já te chamando e te colocando para servir. Então, sim, ore para que a pessoa seja socorrida, mas tenha um pouco de sensibilidade que certamente é você que Deus está colocando como a resposta dessa sua oração para socorrer. Então, intencionalidade e personalização é Deus deixar claro que o que deve ser despertado no meu e no seu coração, assim que os nossos olhos perceberem a necessidade, a urgência, a razão de auxiliar e servir. E aqui a gente também precisa de mencionar sobre o servir. Se você vê, se você enxerga, se você percebe, muito provavelmente Deus já está colocando a responsabilidade nas suas mãos. Mas nota, você percebeu que tem uma pessoa passando mal fisicamente. Qual é a tua responsabilidade nesse caso? Você não vai fazer uma cirurgia na pessoa naquele momento, não concorda? Não, de fato. Você vê uma parede caindo, teto caindo, você não é a pessoa específica para consertar aquilo se você não tem a habilidade, se você não tem o conhecimento técnico específico. Mas o servir envolve inclusive isso, ajudar a pessoa a encontrar a pessoa certa para atender a necessidade, para suprir o que está carecendo naquele exato momento. Então, essa responsabilidade do olhar, da percepção, ela inclusive faz com que você seja o facilitador ou encaminhador das soluções. Aquele que vai ter a responsabilidade de auxiliar procurando alguém específico que vai tratar o problema efetivamente, né, pastor? Sim. Eu lembro de uma ocasião, pastor, que eu e minha família, nós fomos fazer um passeio no zoológico e logo quando chegamos, ainda pela manhã, o meu sogro começou a passar mal. E ele, no que ele, eu estava próximo dele, no que ele começou a cair, deu tempo de eu chegar perto, segurar ele e amortecer a queda dele. No chão desencadeou uma convulsão. E como eu já tinha presenciado isso outras vezes, eu sabia que convulsão tem que esperar passar. Então, reclinei ele de lado e ao mesmo tempo para a minha cunhada que estava mais próxima de mim, falei: Alexandra, já vê se você vê algum funcionário aqui, pergunta onde é a enfermaria daqui do hospital, porque do zoológico, porque assim que passar nós vamos socorrer. E de fato, levou coisa de 2 minutos essa crise convulsiva e chegamos à enfermaria e o passeio acabou logo cedo. Então, houve uma mudança circunstancial dos nossos planos, né? Mas deu para socorrer e, graças a Deus, meu sogro está bem até hoje. Precisamos decididamente entender que se servir começa com os olhos, com a percepção,
do momento em que Deus te abre os olhos, no momento que Deus faz você perceber o que é necessário, você tem uma responsabilidade, ao menos de orar decididamente por um problema, de procurar quem pode contribuir com a solução, de encaminhar os passos da pessoa que necessita até chegar a alguém que de fato tem o conhecimento técnico específico. Agora, o segundo ponto muito importante sobre servir é que o serviço cristão ele exige bacia e toalha. É aquela disponibilidade de agenda. E no cenáculo, Jesus mostrou exatamente isso. Ele se levantou da mesa, ele tirou a sua roupa, ele se enrolou, ele se cingiu com a toalha, e em seguida ele faz esse ato de se despojar dos privilégios. Ele disse naquele contexto de João 13, né? Vocês me chamam Senhor e Mestre e fazem muito bem porque eu sou. Só que ele, como Senhor e Mestre, se dispõe de fazer o trabalho de um escravo. E ele faz isso assumindo a forma de servo para que as necessidades dos seus discípulos sejam efetivamente atendidas. E aqui a gente já tem pano para manga, né, pastor? A gente já tem... Imaginar aquela cena, o encontro de Jesus e os discípulos no cenáculo. Qual era a situação? Era comum e cultural da época. Qualquer viajante que se deslocasse, porque a maioria das caminhadas e viagens ocorria a pé, sujava-se os pés. Então, quando chegava-se na casa de um anfitrião, ele geralmente tinha alguém à disposição para lavar os pés, dar esse cuidado pós-viagem. Como muitas vezes, no mínimo, quando a gente recebe alguém, oferece uma água, um suco, lavar os pés ali era o sinônimo de acolhida. Como no cenáculo foi preparado para Jesus e os discípulos, certamente todos perceberam que alguém poderia fazer esse tipo de serviço. Mas Jesus tomou a iniciativa porque nenhum dos seus discípulos, sabendo que era o serviço do mais inferior da casa, necessariamente até mesmo de um escravo, o menor dos escravos. Então, entre si, meio que se olhando, nós somos todos iguais aqui, não estou vendo ninguém abaixo. Mas aí Jesus, ele faz esse trabalho de se dispor, de despojar-se para dar, de fato, o exemplo do que é a verdadeira humildade, né? No caso de Jesus, chama muito a atenção, porque assim, ele se despoja dos seus privilégios, ele abre mão da sua agenda pessoal, porque quem é Jesus? É Deus. Senhor e Mestre, o Senhor Deus. absoluto, né? Colossenses 1, que é aquele tratado maravilhoso de cristologia que o Espírito Santo dirigiu o apóstolo Paulo para redigir, né? Escritura sagrada. Naquele contexto, o apóstolo Paulo fala que o nosso Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do Pai, né? Que por ele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, tronos, poderes, domínios, tudo foi feito por ele e para ele. Mas o que acontece? Quando ele tira a própria roupa, ele cinge-se da toalha, ele pega a bacia. Gente, ele está fazendo uma transformação completa da sua prioridade pessoal. Ele está deixando o seu privilégio de rei, de senhor absoluto, para cuidar de gente, e gente que ele criou e que ele poderia colocar ao seu encargo, ao seu trabalho a qualquer momento. E Jesus, ao longo da sua vida, do seu ministério, antes da crucificação, ele demonstrou isso em diversas outras ocasiões. É claro que no cenáculo, aquilo chamou muito a atenção, mas assim, ele deixa o seu trono, ele deixa o seu reinado efetivo, ele se esvazia de si mesmo, Filipenses capítulo 2, e vem viver uma nova agenda aqui conosco. Ele interrompe a sua grande missão cósmica de rei soberano e absoluto para estar entre nós. E isso também nos mostra que muitas vezes, para servir,
nós temos uma interrupção das nossas vidas, Sim. uma interrupção do poder que nós exercemos, das nossas prerrogativas pessoais, os nossos pequenos privilégios que temos aqui embaixo, também da nossa agenda, do que efetivamente nós queríamos fazer, e de repente a gente interrompe porque percebe que servir ao próximo, servir àqueles que Deus colocou ao nosso lado, é muito importante, né? Olha, isso requer, de fato, uma sensibilidade a ponto de, quando essas circunstâncias acontecem da demanda do serviço, isso confronta a nossa vontade. Muitas vezes ficamos um pouquinho frustrados quando os nossos planos saem do planejado e temos que estar atento a uma demanda maior, né? Aí é o que equivale ao custo, o preço, né, da conveniência. Muitas vezes nos sentimos conveniente aos nossos planos que fazemos, sem estar atento ao real serviço que surge, né? Eu estava lembrando aqui, pastor, daquele caso de Lucas capítulo 8, quando Jairo, que era o chefe da sinagoga, procurou Jesus, e enquanto Jesus muda os planos para atender Jairo, para socorrê-lo, há uma segunda mudança, uma segunda interrupção dos planos de Jesus, porque é uma mulher que tinha um fluxo de sangue, né, uma hemorragia que não estancava, por ela 12 anos. Toca Jesus, né? E esse texto é formidável, porque assim, a filha de Jairo tinha 12 anos, a mulher com fluxo de sangue, com essa hemorragia há 12 anos, então, assim, há uma confluência de fatores ali, mas assim, a agenda de Jesus, ela foi alterada. Ele foi ao encontro das multidões, e da multidão ele vai dar atenção a uma única pessoa, um homem que tem uma filha doente a quem ele vai socorrer. No meio do caminho, ele para tudo por causa de uma outra pessoa. A agenda de Jesus muda de novo em função de alguém que está necessitado. E isso tem que ensinar algo para nós sobre o fato de que muitas vezes a interrupção do que a gente estabelece, do que a gente planeja, é a agenda de Deus, é a missão efetiva que Ele quer que a gente realize. É como Paulo também fala, que tinha planos de ir para Macedônia, e o Espírito Santo redireciona. Exato. Então, Deus prepara. A gente planeja, não é? Precisamos planejar, sim. Não podemos ser imprudentes, mas temos que estar sensíveis quando Deus de fato quer fazer com que a agenda dele se concretize quando diverge da nossa. Humanamente falando, no caso de Jesus, qual era a grande missão dele? Pregar o evangelho, anunciar que o Messias, que era ele mesmo, já estava presente, que a salvação de Deus chegou ao povo de Israel e ao mundo inteiro. Então, ele vai em direção às multidões para isso. Sim. Só que o plano é interrompido. Ele foi atender Jairo. No que foi atender Jairo, o plano também foi interrompido, a agenda foi interrompida. Uma mulher com hemorragia passa pelo caminho de Jesus. Então, essas interrupções da nossa agenda, do nosso plano, elas podem eventualmente nos frustrar. Mas, gente, se estamos aqui para servir, precisamos ter, como já mencionamos, né, o olhar aguçado, Sim. a percepção, e entender essas interrupções como missão também. Porque se há necessitados e Deus coloca no nosso caminho, são as grandes oportunidades que nós temos de servir. Porque até hoje tem gente que fala assim, eu quero servir, eu quero servir. E as necessidades e os necessitados passam pelas pessoas e as pessoas dizem, não, eu tenho um plano definido, eu não vou interromper, eu não vou parar por causa de gente que apareceu orar aqui. mais, ter certeza, Deus tem que me dar confirmação. E a confirmação é só o simples fato de nos fazer a perceber da necessidade e saber que Deus nos capacitou com dons, talentos e habilidade. Somos nós que Deus está chamando para servir. E essa questão também da bacia e da toalha, né, da disponibilidade da nossa vida, do nosso tempo, da nossa agenda, também diz respeito ao custo da conveniência, né?
Jesus deveria ser servido naquela ceia. Mas ele vai servir. E ele não vai servir pratos, ele foi fazer o trabalho do escravo mais baixo, daquele escravo mais vil, mais inútil de todos. E, de verdade, isso aqui nos confronta muito sobre nossa real motivação e o que temos disposição para fazer. Se o nosso serviço só acontece quando nós estamos livres, ou quando nós nos sentimos confortáveis, quando nós temos algum prazer no fazer, ou quando a gente tem uma vontade efetiva, pode ser até uma coisa que todo mundo considera ruim, e nós também consideramos, mas tem aquele dia que eu falo assim, bom, embora isso aqui não seja muito agradável, eu quero fazer. Se o nosso servir se resume a quando nós temos algum tipo de vantagem, conveniência, quando nós achamos que temos o tempo livre, ou quando nós temos vontade, isso não é serviço, gente, não é sacrifício, é lazer religioso. E isso agrada a nós mesmos, mas nem sempre agrada a Deus. Pode fazer bem para as pessoas que recebem o serviço quando a gente tem vontade, quando a gente está disposto. Mas assim, servir requer imitação de Jesus em fazer o que é necessário acima da nossa própria vontade. Às vezes a crise é quando, e o que acontece muito no meio cristão, eu não sinto que Deus... No coração. Eu não sinto que Deus está me chamando para isso, eu não sinto que sou eu. Eu não fui tocado. Não fui tocado. Como se o juiz que decide a situação de servir ou não, o juiz fosse o nosso sentimento e não a consciência racional da necessidade e do mandamento de servir. Isso é quase um misticismo gospel, né? Quase um Esse negócio do sentir no coração, fui tocado. Gente, Deus nos deixou a sua palavra, a Bíblia, com leis, preceitos, ordens. Isso não é só no Antigo Testamento, é no Novo Testamento também, para nós obedecermos. E a verdadeira fé, o verdadeiro amor, é a obediência prática às ordens de Deus, à palavra de Deus. Então, muitas vezes, essa questão pessoal nossa, de disponibilidade de agenda e do custo da nossa conveniência, ele é mal dimensionado. Muita gente fala, eu só vou fazer se eu tiver o tempo extra, se eu tiver vontade no dia, se eu tiver alguma vantagem, algum lucro, e de verdade, isso é servir a si mesmo e não é servir a Deus. No exemplo de Jesus, no cenáculo, nós temos isso com muita clareza e você e eu precisamos dar atenção a isso. Possivelmente lá no cenáculo, a maioria dos apóstolos, assim, eu não sinto que deva ser eu a pegar a toalha e lavar os pés dos companheiros. E isso nos gera uma questão. A gente vive em uma cultura de produtividade extrema. Como discernir, pastor, entre o limite saudável, como já mencionamos sobre os perigos de servir, e a desculpa conveniente de não se envolver com o próximo? Qual o limite entre essa separação entre o que devemos ter esse cuidado de não incorrer nesse perigo de ser displicente no serviço? Essa questão de produtividade extrema tem um problema grave hoje de gente que quer trabalhar. Isso é um vício também, um erro, pode ser um pecado. Até onde nós devemos servir e quais são os limites em que a gente tem que falar assim, opa, aqui eu não tenho mais força, aqui eu não posso mais, aqui vai muito além da minha competência, vai muito além do que Deus colocou nas nossas mãos. Nós vimos a respeito disso, como o pastor Marcos mencionou, sobre os perigos de servir, e são riscos reais. Mas eu quero exemplificar aqui na vida do Senhor Jesus. Houve uma ocasião em que ele atendeu pessoas durante o dia inteiro e, cansado, ele entrou no barco com os discípulos para atravessar o mar da Galileia, né, o mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, 3 nomes para o mesmo local. E o que Jesus pretendia? Provavelmente descansar.
ir para a região mais desértica, né? Não que Jesus fosse um eremita, um ermitão que queria viver separado de todo mundo, mas há momentos que nós precisamos fechar a porta do quarto, como ele ensinou, ir para um lugar secreto, subir a montanha para ficar sós com Deus, enfim. Ou como aquela viagem que vamos fazer de avião ou de ônibus para o ministério, mas que naquele período de 1 ou 2 horas a gente consegue dar uma reclinada na poltrona, respirar um pouco de ter saído de uma intensidade de serviço, mas usar aquele tempo, que no caso de Jesus foi a travessia ao barco, de descansar um pouco, sabendo que chegaria do outro lado com a continuidade do serviço para o Pai, né? Bom, ele foi provavelmente descansar com os discípulos. Mas o que aconteceu? A multidão foi a pé. Foi a pé. E encontrou Jesus do outro lado. E por que a multidão foi a pé encontrar Jesus? Porque Jesus começou ensinando e eles queriam ouvir mais. Você sabe muito bem, aqueles que estão em Cristo há mais tempo, que as multidões não podem nos enganar. O fato de ter muita gente não significa que o propósito seja genuíno, seja verdadeiro, que a grande questão seja buscar a Deus. Mas naquele contexto, a multidão seguiu Jesus pela margem, por terra, para aprender mais dele. E aí o que Jesus fez? Ele disse assim, gente boa, é o seguinte, eu vim aqui para tirar a tarde, a noite de descanso, fechou a lojinha, só voltamos a atender amanhã? Não, ele foi ensinar tudo de novo. E mais, ele colocou os discípulos para trabalhar, porque no que ele foi atender uma necessidade legítima de serviço, surgiu uma outra. Estava anoitecendo e aquele povo não comeu durante o dia inteiro. E aí Jesus chega nos discípulos e fala, meus amigos, dá comida para essa gente. Causou um alvoroço, certamente, entre os 12, porque como é que nós vamos dar comida para tanta gente? Nós não temos nem para nós. Aí vai André e diz assim, olha, tem um menino aqui que tem 5 pães, 2 peixinhos. Jesus trabalhou novamente. Então, qual é o limite? O limite são as necessidades reais com os necessitados reais. Porque assim, eu pessoalmente acredito na soberania absoluta de Deus. E nada, absolutamente nada, acontece fora do propósito do Senhor. E os nossos irmãos e irmãs, a gente sempre enfatiza muito isso aqui na IBJ, porque não existe acaso. Se Deus coloca no teu caminho um necessitado real, com uma necessidade real, gente, vai servir. Ah, mas eu estou cansado. Vai servir. Ah, mas já trabalhei o dia inteiro. Jesus também naquela ocasião. Vai servir. Agora, é diferente de você procurar mais trabalho para fazer. Ouvir gente preguiçosa, querendo terceirizar o trabalho dela para você fazer. Tem que ter o discernimento. Precisa ser inteligente, né? Como de vez em quando também nós brincamos, né? Deus morreu para tirar os nossos pecados, não o nosso cérebro, a nossa inteligência. Então você precisa avaliar, você precisa analisar criticamente. Se é de fato um necessitado, uma necessidade real, ou se alguém simplesmente quer te dar mais trabalho. Aí não, faz você. Entende? Claro, não vai falar com grosseria, com falta de educação, com rispidez. Mas assim, o limite aqui é você buscar novas atividades só porque quer trabalhar mais. Não, tem o tempo de trabalhar e tem o tempo de parar de trabalhar, de descansar também. Também há pessoas que vão chegar em você e pedir ajuda sem que elas precisem. Aí eu vou exemplificar, pastor, nessa questão aqui de limite saudável, com aquela parábola de Jesus sobre as 10 virgens que estavam aguardando o noivo para entrar para a festa de casamento. E 5 eram prudentes, elas tinham azeite extra consigo, 5 eram imprudentes, descuidadas. Chegou o noivo, acabou o azeite das imprudentes. O que elas pediram? Me ajudem, vem servir. Eu tenho uma necessidade. A necessidade era real? Era. Sim. Falta de azeite, elas não tinham. E não era questão de dinheiro. Elas tinham dinheiro para comprar. Não se deram o trabalho de elas foram negligentes. Então, eu dar o azeite para ela significa servir? Não. Significa dar vida fácil para uma pessoa que é negligente, que é displicente. E aí, nesse caso, na parábola, Jesus disse que as 5 que tinham azeite falaram, não podemos fazer isso. Porque senão vai faltar para nós e também para vocês. Então, vocês têm o dinheiro, vão lá na cidade comprar. Então, a necessidade ali era discernimento, era bom senso.
E no caso das imprudências, elas só queriam facilidade. Queria facilidade. Então, quando você e eu vamos estabelecer limites, o Senhor nos dá o dom do discernimento, nos dá o bom senso. Conhecer a palavra é muito importante por isso. Se nós não conhecêssemos essas histórias, esses textos da Bíblia, nós não poderíamos emitir esse tipo de juízo, Sim. esse tipo de interpretação. Então, conhecer a palavra de Deus, exercer o raciocínio santificado, a mente de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 3, nos ajuda a estabelecer esses limites saudáveis, né? Não, sem dúvida. E um outro aspecto do serviço é que ele busca o baixo. Mas como assim? A escolha pelo invisível, ou muitas vezes até pelo anônimo. Então, muitas vezes, quando falamos de serviço cristão, o nosso coração se inclina para aquilo que se destaca, o destaque da visibilidade. Mas com o Senhor, não existe ninguém que passa despercebido. Mas pode ser que passe despercebido para mim e para você. Mas aos olhos do Senhor, não. Lavar pés era a tarefa do escravo menor, de menor hierarquia. O como servir de forma impactante envolve escolher as tarefas que ninguém quer fazer. Então, quando eu e você, a começar pela percepção, enxergar, perceber uma necessidade que ninguém está vendo, somos nós, nessa demanda dada pelo Senhor, ainda que ninguém esteja vendo. Porque não é uma questão de eu estar preocupado se as pessoas vão ver como eu sirvo bem, mas sim se o Senhor vê a minha motivação, mesmo que seja no anonimato, no escuro, quando ninguém está vendo. E, assim, não é a questão de buscar os lugares onde há fotógrafos, ou melhor, fotógrafo já está um pouquinho... onde tem as pessoas filmando para poder colocar, subir na nuvem. Olha que obra inteira. Os paparazzi. Os paparazzi, né? Bem lembrado, né? Bom, tudo é uma questão de trabalhar para o Senhor, mesmo que seja no anonimato. E no anonimato humano, não como o Senhor nos ensinando a orar lá em Mateus 7, fala assim, olha, o teu pai que te vê em secreto, porque ele vê, te recompensará publicamente. Eu não tenho que também estar buscando a recompensa pública, mas se a nossa real motivação é servir ao Senhor de todo o coração, isso não passa despercebido aos olhos do Senhor. Mas não se preocupe se passar despercebido por olhos humanos. O importante é o Senhor que nos vê. O serviço no anonimato, que busca aplausos, como dito, já recebe a recompensa. E aí, e a recompensa de Deus? Essa é muito mais importante. O serviço que impacta o reino de fato é aquele que sobrevive à falta de reconhecimento. Então, não temos que estar preocupado com o reconhecimento humano, e sim do Senhor. Mas ele prometeu, com a real motivação, haverá um reconhecimento entre nós. Só não temos que... Nos 40 dias de oração, nós tratamos a respeito disso, né? Sobre o risco de quem serve da falta do reconhecimento. E esse risco é grande porque ele revela o nosso coração. Então, se eu só tenho disposição para servir, se eu tenho reconhecimento, a grande questão é que o meu ego importa mais do que a glória de Deus e o serviço efetivamente feito, né? Vamos ficar sempre no dilema: quem está governando de fato as nossas vidas? É o Senhor no trono ou nós que queremos usurpar o trono de serviço, né? Se o serviço não sobrevive à falta de reconhecimento, gente, definitivamente ele não é serviço, não é. E eu sei que machuca em muitos momentos, humanamente, servir e não ter reconhecimento. Eu sei perfeitamente disso, que isso é humano, é da nossa natureza caída. A gente quase que está clamando para que as pessoas olhem para nós e digam muito obrigado, que bonito que você fez. Mas assim, a aplicação, pastor, teu pai que vê secretamente, né?
no caso de esmola, no caso de oração É. que Jesus mencionou no Sermão da Montanha, gente, é para a glória do Senhor. E esse anonimato, de verdade, talvez seja a maior bênção que Sim, Deus nos dê. sim. E além do anonimato, pastor, a questão do serviço por baixo, o serviço discreto, é quando esse serviço ele é também consistente. Boa. Então, assim, não é esporádico. Ah, eu vi aqui. Não. É uma questão de continuidade, de consistência, perseverança em servir e resistindo. Resistindo visibilidade, resistindo reconhecimento. Ou às vezes, como falamos no nossos encontros dos 40 dias, a resistir uma ingratidão. Sim. A pessoa que servimos e como ela não demonstrou muito agradecimento, somos tentados a recuar, faltar com a consistência. Insistir nisso é virtuoso aos olhos de Deus. Por quê? Porque o serviço cristão, quando falamos de anonimato e consistência, também trata-se de uma rotina nossa. Somos chamados a servir e servir sempre, porque enquanto estivermos aqui e agora, não vai faltar demanda, não vai faltar serviço. Quem não serve, não serve, né? Quem não serve, não serve. E aí o que vai refletir? Sendo nós consistente, a nossa fidelidade nas pequenas coisas vai construir de fato o caráter do verdadeiro servo. E que tipo de caráter? O caráter de Jesus moldado em nós. Aquele que tomou a toalha, que cingiu e que teve a iniciativa a ponto de causar um impacto. Aí houve uma atenção, mas uma atenção oposta. Opa, o meu Senhor tomou a iniciativa, eu devia ter feito isso antes, mas tarde. É a grande questão, irmãos, a teologia da toalha, ou a diaconia da toalha, como nós falamos inicialmente. Porque servir não é um cargo que se ocupa. É uma toalha que se carrega no exemplo de Jesus, no caso concreto que nós estamos analisando. E depois desses 40 dias de oração, a tua pergunta não pode mais ser, o que eu sinto? Mas sim, quais pés eu vou lavar? E pés sujos. O impacto real da nossa vida cristã não está na altura, na beleza da nossa voz para cantar, para pregar, naquilo que nós somos vistos, mas sim na nossa inclinação real para servir, porque é isso que conta. E não depende do sentimento, porque assim, Jesus, quando fala da sua motivação pessoal para servir, isso nós insistimos muito nos 40 dias de oração, ele deixou muito claro, o meu propósito é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu não faço nada de mim mesmo. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Então, de verdade, não é sobre sentimento, não é sobre as tuas percepções. Então, gente, elimina da tua vida esse misticismo gospel do sentir no coração. Você vai sentir no coração vontade de pecar, porque tua natureza, a minha, é uma natureza caída, corrompida. E você já sabe muito bem que enquanto vivemos aqui nesse mundo, essa natureza ela vai nos acompanhar. E aí Paulo vai dizer que nós temos que mortificá-la todos os dias. Então não é uma questão de sentir, não é uma questão de Deus tocar no coração. O dia que Deus tocar no coração de alguém, essa pessoa vai cair dura, vai morrer. Entende isso? Como Jeremias já dizia, né? Enganoso é o coração do homem. Se esperar o sentir, a gente vai sentir vontade de desistir, de terceirizar, de esquivar, de ser indiferente, ou de esporadicamente fazer alguma coisa. É o serviço constante, mesmo que ninguém te veja, mas de fazer sempre. Um caso que sempre me chamou muito a atenção é uma resposta supostamente dada por Sophie Miller, norte-americana que trabalhou na região amazônica, na selva colombiana, venezuelana, brasileira, responsável por um dos maiores trabalhos missionários da história recente, do século XX.
supostamente perguntaram a Sophie Miller como foi o chamado dela para ser missionária, para servir ao Senhor, para pregar o Evangelho. E ela respondeu: eu nunca tive um chamado. Eu li a Bíblia e entendi uma ordem. Então é essa a questão, não é sobre o que se sente, é sobre as decisões. Então não importa o que você vai sentir, importa o teu pensamento, a tua decisão a partir de agora. Quais pés eu efetivamente vou lavar, eu vou servir, eu vou cuidar. E não importa, de fato, quem vai ver, quem vai valorizar, quem vai notar. Se você faz servindo ao Senhor, se você faz por amor, se você faz para a glória de Deus, se você faz por imitação a Jesus, como nós vimos também nos nossos 40 dias de oração, vai ter galardão. Mas também vai ter transformação aqui embaixo, que são bênçãos que Deus concede na medida em que nós servimos. E nós analisamos isso também na última semana, não é? Então, sirva. Você não vê resultado com teu filho, com a tua filha, sirva a si mesmo. Você não vê um grande resultado agora no teu trabalho, com as pessoas que estão ao teu redor, com o morador de rua que todo dia você tenta, de alguma maneira, suprir um pouquinho a necessidade real que ele tem. Sirva, continue servindo. Até no Ministério Cristão, né, pastor? Dentro da igreja. Tem muito serviço. Tem muito serviço. E às vezes você não vai ser reconhecido. O ano passado, fui muito abençoado, pastor. Eu ganhei uma placa de 20 anos de ministério pastoral. E aquilo me abençoou, sinceramente. Mas eu servi 19 anos sem placa nenhuma. Quantas vezes nós estávamos servindo, nós estávamos em tarefas árduas, nós dois, pessoalmente, madrugada dentro, tentando ajudar, tentando servir, e parece que em alguma ocasião chega alguém e fala assim: tua vida é fácil, né? A vida de pastor é uma moleza. Ou então até, assim, nos agridem, nos ofendem. Isso já nos aconteceu na prática, né? E assim, a nossa vontade humana é trazer todo um rol de serviço, mas a gente engole, assim, não há por que expor muito do que foi feito, porque a gente sabe que o Senhor que nos vê nos sustenta. Então, mas a gente tem uma vontade carnal e humana de despejar as horas de preparo de sermão, as diversas vezes de ter que sair dos nossos lares ou dos nossos trabalhos de atividades profissionais para socorros, mas tem hora que é simplesmente deixar que o Senhor, que é soberano, continue a guiar as nossas vidas. Né? E aqui na IBJ, nós, os pastores, sempre brincamos aqui entre nós, que o nosso negócio é servir, não é marketing. Então, vamos fazer o que tem que ser feito. E esse é o teu desafio agora, irmão, irmã. Não é sobre sentimento, é sobre decisão. Sim. Ação efetiva para a glória de Deus, né? Para a gente refletir, irmãos, em tudo que estudamos, oramos, o que está diante dos seus olhos, dos meus olhos, como necessidades reais, como pessoas que de fato dependem de um socorro, de um amparo, de andar junto para desenvolver o ministério coletivo, de forma que a tua rotina pessoal, a tua agenda pessoal deva ser moldada para atender, não com base no sentimento, mas na real necessidade. Ou simplesmente pense no seguinte: qual a última vez que você alterou a sua agenda pessoal para atender uma necessidade urgente de outra pessoa? Quando foi isso? Muitos anos, ou alguns meses, ou algum dia? Pense nessa última vez e faça a pergunta: será que não há outras oportunidades semelhantes assim? Porque, como já falamos, trata-se de uma rotina e de uma consistência, né? E você conseguiria identificar 3 invisíveis, pessoas invisíveis ou tarefas que ninguém dá muita importância no seu ambiente de trabalho ou vizinhança, que precisa de um gesto prático de serviço, de que você precisa tomar iniciativa como Jesus fez, de cingir a toalha, de
ir fazer algo, mesmo que outras pessoas viram e ficaram estático? Essas perguntas são complexas, hein? Se nós formos honestos em tentar responder e analisar o próprio coração, fazer o trabalho da autoconfrontação bíblica, né, Sim. pastor? Mas assim, o que te impede de assumir tarefas que são consideradas por outras pessoas, e talvez até na tua própria mente, no teu próprio coração, tarefas menores, menos importantes, menos chamativas, menos brilhantes na tua casa, na igreja, na sociedade de um modo geral? É medo de não ser valorizado? Porque E, se for, e temos um talvez, né, problema. pastor, vamos pensar no nosso contexto de igreja local, você, irmão ou irmã, percebeu algo de necessidade, você percebeu que nós ainda não. E aí, se não existe um ministério formal que pode surgir, despontar como um novo ministério, porque você viu. Aí fala com a gente, né? Exato. Porque somos um corpo, né? E em relação à igreja local, aqui a IBJ, como é que nós podemos transformar o serviço por escala em serviço por amor? E aqui eu não estou falando contra fazer uma escala de serviço, entenda isso. Por exemplo, nós temos uma escala de pregação, porque não Sim. dá para os 4 pastores pregarem ao mesmo tempo. A gente até já fez isso, mas não foi também os 4 pregando simultaneamente. Mas assim, você é o tipo de pessoa que só serve se alguém manda, ou que você tem a iniciativa de servir porque está imitando Jesus, porque sabe que tua vida é para servir. Mais ou menos assim, eu estou na escala para recolher o lixo no final do culto. Então eu vou e recolho o lixo. Semana seguinte, há uma outra pessoa na escala, mas ela não apareceu, ela faltou no culto. E por quê? Eu não sei. A pessoa adoeceu, a pessoa recebeu um Eventualidades parente em acontecem. casa, quebrou o carro. Eu não sei. Você é o tipo de pessoa que fala assim, bom, como eu não estou na escala hoje, eu não vou botar a mão para recolher o lixo porque hoje não é a minha vez. Você consegue perceber isso? Como é que a gente muda o serviço por escala para o serviço por amor? Não depende de quem organiza a escala, não depende da igreja, depende do teu coração, depende da tua decisão. Eu não sirvo por escala, pastor. Eu realmente não sirvo. Aliás, nós não Sim. servimos, né? Por exemplo, o pastor Marcos é o organizador da escala de louvor da IBJ. E quando ele não está na escala, ele comparece. A gente chega aqui e é meio que preparado para uma eventual falta de alguém, já está disponível para suprir. Ou simplesmente está tudo ok para mexer no som, ou correr atrás de uma cifra, ou simplesmente pegar mais um pedestal. Qualquer coisa Qualquer que seja coisa necessária. que não existe nada pequeno. Apenas fazer com carinho mesmo, né? Eu não tive escala esse fim de semana, e aí eu percebi que houve um problema no computador que nós fazemos a projeção das imagens, das letras. Eu tomei a iniciativa de ir até lá. Eu não estava na escala, ninguém me mandou fazer isso. E aqui eu não quero bancar o herói, gente, eu não quero bancar o proativo. Vai ter gente que vai dizer Não, assim, você é o pastor, se você não quiser, simplesmente quem faz, né? exemplificar aonde podemos perceber as necessidades. Então, aqui é exemplificativo mesmo, de demonstrar que as necessidades, e aí não estamos falando grandes ou pequenas necessidades, mas circunstâncias que, se eu e você tomarmos a iniciativa e botar a mão, algo melhor sai. E É para o servir. Senhor, é servir. É servir. Então a gente tem aqui uma proposta de desafio prático, né? Vamos chamar de a Semana da Toalha. Boa. A primeira ação que a gente quer propor para você, irmão, você, irmã, se dispor de servir. Amanhã, pela manhã, saia de casa pedindo, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver o que ninguém está vendo, para que eu
enxergue o que os outros não estão enxergando. Escolha uma pessoa que está sofrendo em silêncio e haja. Faça algo, sirva. Veja que a proposta é começando com uma oração, com um pedido ao Senhor. Deus, essa pessoa que ninguém viu, me faça ver, enxergar e revista a minha vida, o meu coração, para ir ao encontro dela, para socorrer. Uma ação de renúncia. Identifique algo que você faria para o seu próprio prazer nessa semana, um descanso, um gastinho extra, um hobby, e converta isso em recurso. Que tipo de recurso? Tempo ou dinheiro em serviço para alguém. A renúncia aqui é o que você preparou, reservou para você, que você pode converter isso para outro. Algo pontual, específico. Porque embora passando um feriado prolongado, amanhã é quinta-feira, o que certamente eu e você já fizemos alguns planos para a semana. O que você pode deixar de lado para você e aplicar para uma outra pessoa para servir e ajudar? E uma terceira ação prática, desafio prático aqui para a nossa Semana da Toalha, é uma ação de humildade. E aí eu quero te desafiar, irmão e irmã, a fazer algo que seja realmente necessário na IBJ ou na sua casa, que não é obrigação tua, não é o teu dever, não é a tua responsabilidade, mas você e eu vamos fazer sem contar para ninguém. Independente de que alguém saiba, de que alguém reconheça, de que alguém nos agradeça. É servir com humildade, porque no caso do escravinho, daquele que lavava os pés na antiguidade, ninguém sabia quem era, ninguém reconhecia o trabalho dele. Se ele fizesse perfeitamente bem feito, não tinha feito nada além da sua obrigação. Ninguém sequer perguntava o nome dele. Exato. Então, como você pode servir com essa humildade ao longo dessa semana? Pelo menos uma ação concreta. Nós estamos propondo isso, uma ação de visão. Deus, me ajuda a enxergar o que outros não estão enxergando. Uma ação de renúncia. Eu vou esvaziar a minha agenda, eu vou abrir mão de um hobby, porque eu vi que tem alguém precisando, eu vou servir. Ou uma ação de humildade. Não é minha responsabilidade, não é minha atribuição, mas eu vou fazer e eu não quero que ninguém saiba. Eu simplesmente vou fazer porque eu quero imitar Jesus, eu quero servir Jesus, eu quero crescer na vida. São propostas aí que a gente quer consolidar como hábito. Sim, e nós rotina, consistência. Exato. E nós estamos propondo para você, irmão e irmã, porque nós também temos esse Sim. compromisso. Porque nós também queremos agir assim, viver assim para a glória do nosso Deus. Então, bem simples, né? Ação de visão. Deus, me faz enxergar alguém necessitado, algo necessitado. Ação de renúncia. Deus, eu vou abrir mão desse meu tempo ou desse recurso para atender isso que o Senhor me fez enxergar. E ação de humildade. Eu não vou falar para ninguém. É entre eu e o Senhor. Simples assim. Boa. Última pergunta que talvez você pode fazer. Mas afinal, para que servir assim? Para que fazer isso? Bom, como nós já brincamos aqui, no reino de Deus, quem não serve, não serve. Então, se você quer ser grande no reino de Deus, o próprio Senhor Jesus disse que você tem que ser aquele ou aquela que serve a todos. Aquele que é o menor de todos, que está à disposição de todo mundo. E por que essa disposição de servir? Primeiro, para imitar Jesus. Segundo, porque ele prometeu que vai recompensar quem fizer isso. Um dia ele dirá a quem serve: bem está, servo bom e fiel. Naquela parábola dos talentos de Mateus 25, né? Você foi fiel sobre pouco. E Jesus fez uma promessa que um dia ele vai cumprir. Eu vou te colocar sobre muito. Entra na alegria do teu Senhor. O próprio Jesus que disse em Apocalipse 22, 14: certamente veio em breve, e o meu galardão, a minha recompensa está comigo para dar a cada um. E esse é cada um, você e eu.
para dar a cada um conforme as suas obras, conforme o que tiver feito. Por que servir? Para imitar Jesus, para viver a vida plena, a vida abundante que ele nos deu aqui e agora, especialmente, né, pastor? Para no ali e além, no dia glorioso de prestarmos contas ao Senhor sobre tudo o que fizemos nesse mundo, nesse corpo físico, ouvir dele: você está muito bem, agora chegou a hora de receber a recompensa. Esse é o nosso maior anseio, de ouvir do Senhor o acolhimento, a chegada. Venha, fique aqui, agora descanse. Não é um descanso isento de trabalho. Eu tenho para mim, pastor, a gente vai trabalhar por toda a eternidade, servir ao Senhor por toda a eternidade. Mas o tipo de serviço que fazemos aqui agora traz um impacto inestimável para o reino de Deus. É um reino diferente de qualquer sistema, governo, esquema humano. O reino de Deus entre nós, ele começa no íntimo e ele se reflete alcançando e transformando pessoas à nossa volta. É o serviço que transforma. Amém. Vamos orar então? Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado por todo esse tempo que o Senhor nos deu, mais um tempo de consagração das nossas vidas, para aprender mais de Ti, para falar mais contigo, focando no serviço para a glória do Senhor, no serviço que muda vidas, que transforma corações, e não um serviço meramente humano, mas um serviço espelhado no nosso próprio Senhor Jesus. Continue, Senhor, a instigar mais e mais pessoas a te servir e a te glorificar, cuidando de pessoas, se engajando no reino, ó Deus. Transforma corações, Senhor, abra os olhos do coração para perceber com sensibilidade, mas ao mesmo tempo na voz do Espírito, porque não é uma percepção humana, na voz do Espírito perceber, enxergar as pessoas que precisam de amparo e cuidado, e ao mesmo tempo mover os nossos corações a dedicarmos tempo e recursos no cuidado no reino, ó Deus, e fugir de qualquer busca por visibilidade, busca pelos holofotes humanos, fazer isso de todo o coração, de todo o nosso ser, com humildade. E qual humildade? A mesma humildade que o Senhor nos ensinou, porque o Senhor é humilde e manso de coração. Fica conosco, Pai. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, fica na paz, lembra dos nossos desafios. Ação de visão, Deus me ajuda a enxergar. Ação de renúncia, eu vou fazer um sacrifício. Ação de humildade, eu não preciso ser visto. Amém. Deus abençoe, uma excelente semana.